Olá, queridos e amados, graça e paz. Mais um vídeo importante aqui no canal Palavras de Fé. E mais uma vez, nosso querido irmão Natanael Felipe presente aqui. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz, Julinho. Que bom que você voltou, rapaz. É um Que prazer maravilha. imenso. Prazer imenso estar aqui. Graça Amém. e paz a você que está em casa nos assistindo, né? E o que me motivou a voltar aqui foi a repercussão daquele podcast que a gente fez. O primeiro nosso? Do primeiro nosso, teve uma boa Sobre a repercussão, família, né? né? Falamos sobre a família, né? Muitas pessoas curtiram, Verdade. compartilharam, comentaram, recebi muitos áudios pelo WhatsApp de pessoas agradecendo e nos abençoando pela a mensagem, né? Há pessoas que O pastor Hélio falou assim, tem que fazer mais. tem que fazer mais, é verdade. Nós Um abraço pra nós ele. vamos fazer, né? É. Aí tem um grande irmão e amigo aí que a gente conhece de longa data. Até perguntou para um dos familiares dele se eu tinha título, né? Aham. Falei, não tenho título, eu sou simplesmente um servo do Senhor, eu não tenho rótulo, eu sou um servo do Senhor. Amém. Né? Eu trabalho na obra do Senhor, é por amor ao Evangelho, é por amor às vidas que precisa de ouvir a palavra de Deus. É isso aí. Qual o tema hoje? O tema é pecado e confissões. Né? Certo. E para nós falar sobre pecado e confissões, nós precisamos olhar à luz daquilo que eu quero apresentar, a proposta daquilo que eu trouxe para apresentar. Eu tenho que olhar em 1 Samuel capítulo 11 e capítulo 12 e o Salmo 51. Mas você pode ficar tranquilo que eu não vou ler. Eu não vou ler o capítulo 11 e 12, né? Uhum. A gente vai simplesmente ilustrar a passagem, porque se a gente fosse ler, ficaria muito extenso e cansaria o ouvido dos nossos queridos que estão em casa. Essa é a passagem do profeta Natan confrontando Davi? Vamos começar um pouco antes, né? É. Vamos começar um pouco antes, né? Certo. Davi, nessa passagem, ele quebra o 10º, o 7º e o 8º mandamento. Mas aí você me pergunta, Natanael, por que você colocou nessa ordem 10º, 7º e o 8º? Porque foi a sequência do pecado que ele cometeu, né? Ele quebrou o 7º, ele quebrou o 8º e ele quebrou o 10º mandamento. Mesmo sendo um grande rei, um homem esclarecido, um homem muito sábio, E considerado homem segundo o coração de Deus. considerado o homem segundo o coração de Deus, mas ele caiu em pecado, ele caiu em tentação. E o primeiro mandamento que ele quebrou foi o 7º mandamento. Ele cobiçou uma mulher que não era sua. Ele cobiçou uma mulher do seu melhor amigo, do seu melhor funcionário, aquele que estava sempre à frente, a seu lado, aquele que era fiel à sua pessoa. Logo após a quebra do 7º mandamento, ele quebra o 8º mandamento. Ele consumou o ato, ele cometeu o adultério, ele pecou contra o Senhor nosso Deus. E nós sabemos, Julinho, que pecado tem consequências. Uhum. Pecado tem consequência. Quando nós pecamos, podemos ter certeza, se nós somos conhecedores da palavra de Deus, nós vamos sofrer as consequências. Aí você me pergunta, mas e o ímpio que peca de uma forma desordenada? Mas o ímpio é totalmente diferente. O ímpio, ele já vive nas trevas mesmo. Ele é um pecador contumaz, podemos dizer isso? Podemos dizer com toda certeza, ele é um pecador nato. Ele peca por gostar de pecar mesmo.
peca por cegueira espiritual. Mas nós, como conhecedores da palavra de Deus, quando nós caímos em pecado, nós sofremos as consequências. Por que sofremos as consequências? Porque Deus nos ama, né? E Ele quer que nós nos aproximamos dele novamente, né? E Ele nos corrige, Ele nos açoita, né? Para que nós voltamos para Ele, né? E o 10º mandamento é: não matarás. Davi chegou a esse ponto de tirar a vida do seu melhor funcionário, aquele em quem ele depositava toda a sua confiança. E ele cometeu este ato. E Davi tentou tirar o seu corpo fora de todas as maneiras. Davi tentou arrumar um meio que fizesse com que Urias fosse culpado, né? Quando Urias chegou à casa de Davi, Davi disse que era para ele ir para a sua casa. Por que ir para a sua casa? Ficar na sua casa, ficar com a sua mulher. Porque se ele ficasse com aquela mulher, Davi usaria como álibi, né? Mas ele não desceu para a sua casa. Talvez por uma orientação divina já, né? Urias. E ele persistiu, né? Que Urias ficasse mais um dia na cidade, né? Que Urias fosse para sua casa. Mas Urias não foi. Urias dormiu com os outros empregados, mas não foi dormir com a sua esposa, né? Isso fez com que a culpa recaísse somente no rei Davi. E o rei Davi, ele é confrontado pelo profeta Natã, né? O profeta Natã relata uma história, né? E no final, o profeta Natã fala: tu és este homem. Depois que Natã exorta Davi: tu és este homem. Este homem merece a morte, né? E este homem é você, Davi. Você merece a morte, porque você cometeu tal pecado, porque você cometeu uma injustiça muito grande. Aí chegamos ao nosso texto, no Salmo 51. Pecados e confissões. Os pecados que Davi cometeu no capítulo 11 e 12 de 2 Samuel, chega no Salmo 51, ele reconhece o seu pecado, ele reconhece o seu erro e ele confessa a Deus os seus pecados. E nós precisamos, Julinho, sempre reconhecer os nossos pecados. Admitir que pecamos. Admitir que Que pecamos. a gente não é perfeito, que necessitamos da graça maravilhosa, não é? Necessitamos, e desde lá do princípio a gente tem aquela crendice, a população tem aquela crendice de transferir culpa, né? Ah, é. Transferir culpa. Nunca podemos transferir culpa. Parece que o ser humano é campeão em fazer isso. O ser humano, ele é propício a fazer isso. E a gente vê em todos os lugares. Por exemplo, quando há um adultério entre um casal, e aí um fica transferindo culpa pro outro. Ah, é minha mulher, a mulher também é minha. Não, meu marido não liga para mim, não me procura, não sei o quê. E fica um transferindo culpa para o outro. Seria bem mais fácil confessar, né? Eu errei, assumir que errou, né? Eu estou errado, me perdoa, né? Mas muitas vezes não é assim que acontece, né? Mas o salmista aqui, como quando o rei lá, depois dele tentar de todas as formas culpar o seu companheiro Urias, exortado pelo profeta Natã, ele cai na realidade e ele escreve o Salmo 51, que é um grande exemplo para as nossas vidas. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Aí já começa a confissão. Começa a confissão. Davi confessa os seus pecados.
nós também precisamos confessar os nossos pecados. E é interessante que ele já fala diretamente com Deus. Diretamente com Deus, né? E em momento nenhum, neste salmo, Davi transfere a culpa. Ele fala, eu pequei, né? Fala na primeira pessoa mesmo. Fala na primeira pessoa. Eu preciso ser corrigido. Eu preciso ser exortado. Porque eu pequei. Eu fiz aquilo que é mal perante os teus olhos. E Deus, na sua infinita misericórdia, quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Nós precisamos estar sempre atentos àquilo que a palavra de Deus nos quer dizer. Precisamos estar sempre com os nossos olhos voltados para a palavra do Senhor. Que o Senhor sempre tem perdão para as nossas vidas. Independente daquilo que nós cometemos, que nós pecamos, independente da nossa falha. Muitas pessoas falam, para mim não tem jeito. Eu sou tão pecador que para mim não tem solução. Tem solução. Enquanto você está com vida, tem solução para você, sim. Essa é uma grande desculpa, podemos dizer assim. Eu não tem jeito mesmo, eu vou viver assim até morrer e pronto. E na realidade, quando a gente vai ver na palavra do Senhor, Deus perdoa. Deus é rico em misericórdia, Ele é perdoador. Só um Berbere falaria isso. Só um Berbere faz isso. O Berbere, ele já se entrega. Ele já fala para mim não tem jeito. Ele já fala para mim não tem mais solução. E ele fica no seu canto. E ele espera a morte chegar nos seus delitos e pecados. Mas o homem pode ter certeza naquilo que nós estamos falando, que aquilo que nós estamos falando é Deus falando conosco. Tem jeito. Tem solução. Quando nós buscamos a Ele com sinceridade de coração, Ele está pronto a nos atender. Nós vemos personagens bíblicas que saiu lá do lamaçal do pecado e veio para Deus e voltou para Deus e teve um reconhecimento que salvação somente na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Saindo dos personagens bíblicos, nos nossos dias, nós nos deparamos com pessoas que andavam lá no lamaçal do pecado e hoje são crentes no Senhor Jesus. Sempre tem jeito, independente do seu pecado, Jesus quer purificar todos os seus pecados. Existe solução para o pecado. Existe solução para o pecado. E esse pecado está na renúncia do pecado, renúncia daquilo que o mundo oferece e volta para Deus. Muitas vezes as pessoas falam, eu abandonei o pecado, mas ele não volta para Deus. Ele não fica lá cometendo aqueles graves pecados, mas ele não volta para Deus. Quando você não volta para Deus, você ainda está em pecado. Certo. Você precisa renunciar ao pecado e voltar para Deus. E tem aqueles que se arrependem apenas de palavra. Eu me arrependo de todos os pecados, né? Agora eu vou mudar de vida, mas continua na lama do pecado. E aí, como é que fica? Esse é um arrependimento em vão, né? Nós precisamos arrepender. Não é um arrependimento sincero. Não é um arrependimento sincero, né? Certo. Não é um arrependimento sincero. Nós precisamos ter uma mudança total, né? Mudança de rota completamente, né? Tem que bater a metanoia, né? Temos que mudar de direção. Aquilo que nós fazíamos, temos que deixar de fazer. Aquilo que nós pensávamos, temos que deixar de pensar. Aquilo que muitas vezes nós olhávamos, que desagrada a Deus, nós temos que parar de olhar. Tem que ter uma mudança. Uma mudança radical mesmo. Radical. Uma mudança
absoluta. Versículo 2. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica do meu pecado. Lava-me completamente da minha iniquidade. Davi queria ser completamente limpo. E ele pede a Deus. Então, mas quem pode fazer isso é só Deus também, né? Somente te Deus. Purificar, te lavar. Somos lavados pelo sangue de Cristo. Somente Deus pode fazer isso nas nossas vidas. Nem um pastor, nem uma pessoa, nem o Papa, nem Maria, nem João, nem José. Ninguém pode fazer isso, é só Deus. Isso não é obra humana, isso é obra divina, né? Tudo que nós podemos fazer é levar o evangelho, levar a palavra, né? Nós temos essa responsabilidade de levar a palavra. Mas a conversão é obra divina. E Deus não entra num coração fechado, Julinho. Para que Deus entre no coração do homem, o homem tem que dar um espaço. O homem pode ter o coração totalmente fechado. Mas quando ele abre um espacinho, né? Muitas vezes é aquele homem que rejeita Deus completamente. Mas de repente ele fala uma palavra lá. O Espírito Santo já toma uma brechinha. Certo. Né? Ele fala mais uma palavra. O Espírito Santo entra mais um pouquinho. E de repente ele abre uma brecha bem grande. E o Espírito Santo toma conta daquele coração. E ali há transformação. Ali há arrependimento. E ali há confissão de pecados. Até porque sem a ação do Espírito Santo, sem o poder do Espírito Santo, nós não, por nós mesmos, não somos capazes, né, de ter essa transformação. É algo divino, como você falou. Se dependesse de nós estávamos totalmente perdidos, Juninho. Como diz uma personagem, coitado. Coitado, é verdade. Se dependesse de nós estávamos totalmente perdidos, né? O homem ele é vulnerável a fazer aquilo que é errado, né? O caminho largo é muito mais prático, né? É muito mais prático. O pecado é bom, é gostoso. É né? bom. Humanamente falando, claro. Humanamente falando, ele é bom. Ele é muito bom, né? Mas ele tem consequências. Entre aspas, né? Ele tem consequências. É bom entre aspas. Ele é bom, mas é errado. Tudo que é proibido, né? Como diz o pessoal do mundão aí, tudo que é proibido é mais gostoso. É verdade, né? Mas veja bem comigo aqui. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu conheço as minhas transgressões, né? E o meu pecado está sempre, quer dizer, aquele pecado contínuo. Aquele pecado contínuo, que né? você tenta de todas as maneiras, não consegue, né, se desvencilhar desse pecado, você não consegue abandonar esse pecado. E aí, o que ele está fazendo é correto, confessando a quem pode resolver o problema, confessando diretamente ao Deus. E ele não está falando a transgressão do fulano, do ciclano, está falando minhas transgressões, o meu pecado, né? O meu pecado, né? O meu pecado está sempre diante de mim, né? Que nós possamos sempre reconhecer, né, que somos pecadores, né? Parece que o ser humano, tão arrogante, orgulhoso que tem vergonha de admitir o erro. E esse é um problema muito sério também. E aqui, né, a gente está vendo um rei, né, e ele está perante ali, né, os seus súditos, as suas mulheres, a todas as pessoas ali, né, perante o Natan, confessando. Confessando. É um momento os seus difícil, pecados. Humanamente falando, né, é uma vergonha que ele está passando ali. Mas ainda sendo rei, né? Sendo rei, mas confessar pecado não é vergonhoso, não. Mas confessar pecado as pessoas orgulhosas, arrogantes... Eles têm vergonha. Tem vergonha. Né? Nós temos aqueles caras que se acham, né? Aqueles caras que se acham, né? As pessoas muitas vezes têm vergonha de Jesus, né? Nós vemos lá Nicodemos, né? Ele foi ter de noite com Jesus. Por quê? Porque ele tinha vergonha, né? Ele era um homem de classe, né? Ele era um homem da alta sociedade, então ele foi ter de noite. Ele não queria que ninguém visse ele, né? Mas, o homem da lei. O homem da lei, né? Mas nós não precisamos ter vergonha do Senhor Jesus. Não precisamos ter vergonha de carregar esse livro aqui. Eu não tenho vergonha nenhuma. Eu não carrego esse livro aqui no celular, eu não tenho baixado no meu celular. Não condeno quem tem, né? Se você tem, fique com ele, siga com ele. Eu não estou condenando você, não. Só que eu, particularmente, eu não tenho. Eu não gosto.
Eu prefiro carregar a Bíblia, Folhear a Bíblia. folhear É muito a Bíblia. mais gostoso, né? Eu acho mais gostoso. É Eu acho- prático É também. bem prático, né? Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que terás sido tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Pequei contra ti somente. O pecado é uma afronta a Deus. Pecado é uma afronta a Deus. É maligníssimo, né? Promete vida, mas mata. Mas mata. Promete prazer, mas só traz desgosto. Só traz desgosto. No momento ele pode até ser prazeroso, né? Mas é apenas um momento. É apenas um momento muito passageiro. Não né? vale a pena, não. Não vale a pena. E depois vem o arrependimento. Quantas pessoas estão sofrendo amargamente por um erro, por um pecado cometido? Davi, o que o diga, né? Quanto esse homem sofreu por causa desses pecados cometidos. Sofreu muito e normalmente Deus toca naquilo que a gente mais ama, né? No que Deus tocou? Quando Davi cometeu esse pecado, no que Deus tocou? Tocou no seu filho, né? Deus tirou a vida O do fruto, seu filho. né, Esse Deus é maldoso? Não, esse Deus não é maldoso. Ele é justo. Ele é justo, né? Ele tocou no seu filho porque o seu filho é aquilo que ele mais amava, né? Então Deus tirou a vida do seu filho, né? Isso prova a soberania de Deus, né? Isso prova o amor de Deus sobre as nossas vidas. Deus é um Pai de bondade, é um Pai de misericórdia, é um Pai que está sempre atento aos nossos clamores. Eu louvo ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem proporcionado na minha vida ao longo dessa caminhada com Cristo. Eu tenho sido ricamente abençoado. E eu sou grato a Deus porque Ele tem me livrado de muitas coisas, muitos males. Mas eu não tenho mérito nenhum nisso. A gente não é perfeito, né? A gente erra, né, irmão? Com certeza. A gente precisa admitir, né, que nós erramos, cometemos pecados. Muitas vezes A gente peca todo dia porque, né, pecado não é só o ato em si, né? A gente fala coisas erradas, pecamos por pensamento, palavra e obra, né? né? Somos Então, pecadores. se você for um santo mesmo, pelo menos 3 vezes por dia você peca. Conta no ano quantos que dá, né? 1000 e tantos pecados. Então olha o quanto nós somos pecadores. O quanto carecemos da graça de Deus. Mas para encerrar esse nosso bate-papo, Julinho, eu queria ler com você o versículo 5 do Salmo 51, que me chama muita atenção. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eu nasci em pecado, né? Eu também. O adjetivo eu, ele é muito forte usado na Bíblia, né? Porque lá, muitos nomes, o nome de Deus em alguns lugares é usado, eu sou, né? Eu sou. Né? Mas isso é para mostrar a soberania de Deus, né? Agora, quando fala eu aqui, Davi, né? Ele fala como homem. Eu sou pecador. Eu pequei. Eu preciso de ti. Essa é a minha natureza. Essa é a minha natureza. Né? Eu tenho uma dependência total do Senhor. Que o Senhor me perdoe. Que o Senhor faça com que eu não caia mais nessa situação. E a questão da natureza do homem, né? Fomos concebidos em pecado. A gente não pode também ficar inventando desculpa. Ah, eu fui concebido em pecado, então não tem jeito mesmo, eu vou viver no pecado. Também não é bem assim. Não é assim. Por isso que preciso fazer como Davi, se arrepender, admitir, eu errei, pronto, eu fui vencido pela minha natureza. Quando você confessa os seus pecados a Deus, é sinal que você é forte. É sinal que você está diminuindo, está colocando A dependência. Deus em primeiro lugar na sua vida. Você está colocando Deus em primeiro lugar e está reconhecendo a soberania de Deus. Porque quando eu admito que sou fraco, eu estou falando, tu és forte, Senhor. És forte, tu és Senhor. Poderoso, Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Então, é fazer como Paulo, né? Me sinto, né? Nas fraquezas é que eu me fortaleço, né? Sim. Porque é admitir que a gente precisa de Deus o tempo todo. Esse momento que nós estamos batendo esse papo aqui, falando sobre a palavra, quantas vezes nós respiramos, né? Então, Isso é você real. vê
A graça de Deus, a soberania de Deus agindo na nossa vida. O Espírito Santo falando através de nós. Então não é você, não é eu, não é aquele irmãozinho que prega, né, que tá fazendo as coisas acontecerem. É o próprio Deus agindo. Davi confessando seus pecados. É Deus agindo na vida dele. Com certeza, de nós mesmos nós não teríamos condição de falar uma palavra sequer. Tudo aquilo que nós falamos é porque o Espírito Santo de Deus que habita em nós coloca as palavras nos nossos lábios. Verdade. Né? Nós devemos sempre reconhecer que nós dependemos dele, né? Que nós não somos nada sem ele. Né? Quando nós vamos entregar o recado do Senhor Jesus, nós temos que colocar humildade, as nossas vidas diante dele e falar: Senhor, fala por mim, porque eu de mim mesmo não tenho nada para dizer. Tanto é que quando a gente vai pregar, a gente acaba de ler o texto do tema ali, a gente já ora para Deus usar ali, porque você está sendo um instrumento do Senhor. E eu não consigo expor nada sem antes falar com Deus. Primeiro eu preciso falar com Deus. Se dobrar diante de Deus, né? Preciso me colocar diante de Deus, me humilhar diante de Deus, reconhecer que eu dependo dele, né? E as palavras vão fluindo de uma forma natural, porque o Espírito Santo de Deus, ele é tremendo nas nossas vidas. Ele está sempre nos colocando as palavras certas, na hora certa e no local certo. Davi foi transformado depois dessa confissão. Davi foi transformado. Davi foi regenerado. E o próprio Deus falou que Davi foi um homem segundo o meu coração. Né? Aí, tanta dificuldade que ele passou, por tanto sofrimento que ele passou, mesmo assim, ele vivia na dependência do Senhor. E, né, ele conversava com a alma dele: sossega minha alma, fica tranquila, porque agora é um novo homem. É o maior orador da Bíblia, né? São aí mais de 100 salmos aí, né? São um total de 150, mas tem alguns de outros autores, né? Mas Davi foi o autor da maioria, né? E nós vemos aí Davi sempre confessando usado por Deus, né? Usado por Deus, né? Verdade. Aí você que está em casa pode tomar isso como exemplo para sua vida, né? Um homem que caiu, um homem que pecou de uma forma miserável, né? Um homem que cobiçou aquilo que não é seu, um homem que cometeu adultério, um homem que cometeu um assassinato, né? Um homem que quebra 3 mandamentos só em uma passagem tão pequena da sua vida, né? Num período bem curto da sua vida, né? Ele se renuncia ao pecado, ele volta para Deus, ele confessa os seus pecados. E Deus é fiel e justo. Quando nós buscamos a ele com sinceridade de coração, ele está pronto a nos perdoar. E nos restaurar. Glória a Deus. Nos lapidar, né? Nós somos como um vaso quebrado, mas Deus, na sua infinita misericórdia, ele juntou os nossos cacos e nos moldou na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O mérito não é nosso, o mérito é de nosso Senhor Jesus Cristo, que deixou a sua glória, que deixou o seu resplendor, veio à terra, sofreu, foi injuriado, foi caluniado, nunca revidou e morreu para que nós tivéssemos acesso a Deus novamente. Nós que estávamos distante de Deus, havia ali um abismo entre nós e Deus, mas em Cristo Jesus nós fomos reconciliados com Deus. Amém. Novamente. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço pela oportunidade, eu que agradeço do profundo do meu coração, e foi um motivo de grande bênção para mim passar por aqui, porque se você vê que tem gente lá na frente sendo abençoado, que gostou, né? Então isso nos motiva a continuar, a levar essa obra que não é nossa, mas é do Senhor, né?
O pessoal do passado, os nossos irmãos do passado, tinha tanta dificuldade, né? Tinha que ser no mano a mano, no boca a boca, né? Nós temos essas ferramentas mais modernas hoje, Privilégio, né? É um privilégio, privilégio, né? Então nós devemos usufruir essas ferramentas e levar a mensagem do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor fala: buscar o Senhor enquanto é tempo, invocai-o enquanto está perto. Jesus está perto de você. Ainda é tempo de buscar a Jesus. Deixa o mundo hoje mesmo. Deixa a sua vida de pecado. Volte para Deus, que Ele tem uma salvação e uma vida eterna para você. Amém. Que o Senhor nos abençoe. E essa foi a participação especial do nosso querido irmão, diácono Natanael Felipe. E até o nosso próximo encontro aqui no nosso canal. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima.